Reconstrução, problema ou oportunidade? Esse é o tema que a gente está conversando aqui. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos assistem. Se você perdeu o último encontro, corre lá e assiste, né, André? Porque a gente falou sobre equilíbrio emocional, um tema super importante e relevante que você não pode perder. Mas hoje, André, aqui no nosso canal da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, o que você quer conversar hoje sobre reconstrução? Então, Vinícius, como a gente mencionou, tem muitas áreas aí para ser reconstruída e a gente está entendendo que é uma grande oportunidade, sim. A gente precisa, desde de março para cá, quando começou essa pandemia, a gente percebeu muitos cenários sendo detonados mesmo, desfeitos. E aí a gente está percebendo, poxa, é hora de reconstruir. São muitas coisas, a gente não vai conseguir dar conta de todas elas aqui, mas decidimos pensar algumas assim e olhar para elas. Hoje a conversa é sobre o lugar da devoção. É isso que a gente precisa falar, precisa considerar e essa é a ideia. Quando a gente fala sobre o lugar da devoção, a gente está dizendo assim, sobre algo que é especial, ao qual a gente reserva tempo, agenda, atenção e prioridade. É disso que estamos falando, de lugar da devoção, para não se imaginar que é um espaço físico. Lugar aí, a ideia é de assim, a importância. Isso tem um lugar na minha vida, é isso. Uma coisa que precisa ser reconstruída é a devoção. Então é sobre isso que a gente precisa falar. Mas explica um pouquinho melhor o que seria esse lugar da devoção, André. Então, esse ponto, Vinícius, é a questão seguinte: qual é o tempo que eu dou para o meu relacionamento com Deus? É o relacionamento com o meu Criador. A ideia, Vinícius, é assim, tudo que é importante para a minha vida ganha um tempo, ganha uma atividade, ganha um espaço, ganha uma atenção. Então, a devoção, ou seja, o relacionamento com Deus, também precisa desse lugar. E eu diria prioritário para a nossa vida. É disso que a gente está falando. Legal. Então, não necessariamente a gente está falando de um ambiente religioso. Isso talvez que você esteja querendo se referir em casa, nas famílias. É isso? Sim, sim. É evidente que a expressão da fé, a expressão da espiritualidade cristã, ela vai desdobrar em um ajuntamento de pessoas que comungam dessa fé, que foram emanadas em Deus, que agora chamam Deus de Pai, e Deus chamou esse pessoal todo de povo, de família. Então esse povo se reúne, se congrega. Evidente que a gente está cheio de restrições agora por conta de uma questão de saúde, de uma questão de cuidado. Então a gente tem chance de se aproximar remotamente, com vídeo, com Zoom, com a internet, mas temos aí aproximações limitadas. Mas, embora isso seja importante, não é disso que a gente está falando. A gente está falando do espaço do meu relacionamento com Deus ao longo da minha vida, que ganha sua expressão também no ajuntamento da comunidade. Mas a comunidade aí não é necessariamente disso que a gente está falando agora. Tá, a escolha desse tema, então, ela está se dando, pelo que eu estou entendendo, porque eu acho que isso se perdeu um pouco. É isso? Exato. O que você acha que substituiu esse espaço, essa dinâmica de família? De família. Olha, de devoção. Você vê que tudo que é importante na gente, na vida de uma família, na vida de uma pessoa, ganha um espaço. Então a gente poderia falar assim, na sua vida, você tem um lugar, o lugar da alimentação. Você faz ali 3, 4, 5 refeições por dia, cuida da dieta, você não apenas pensa na sua saúde, mas você pensa também no bem-estar, na satisfação. Então busca-se alimentação que você gosta, prazerosa, é o lugar da alimentação. Você faz compra, cuida do mercado, e uma série de coisas é cuidado. Tem um lugar que a gente dá para a educação. Poxa, a família precisa aprender, precisa educar os filhos, precisa se formar, precisa se especializar, é o lugar do aperfeiçoamento. Tem um lugar na família que é o lugar do entretenimento. Poxa, ou você tem ali o Netflix, ou alguns gostam de ter um hobby do livro, ou a prática esportiva, e tem ali o lugar na sua família, na sua vida do entretenimento. Tem o lugar também, que a gente diria o lugar da saúde.
Então, ou um tratamento, ou cuidado com a alimentação, ou a prática de esporte. Então, em cada uma dessas áreas, a gente poderia dizer que ela ocupa um lugar na nossa vida. O detalhe, Vinícius, é que quando a gente percebe o que ocorreu ao longo dessa pandemia, é que muita gente já vinha desprezando o lugar da devoção. E aí, o detalhe é o seguinte, Vinícius, a parte trágica. A gente não descuida dessas primeiras áreas que eu mencionei para você, mas a gente descuida dessa da devoção. E não adianta, se a gente quiser, você fala assim, olha, o que é importante para a sua vida? O que é importante para a sua vida? Não adianta você falar para mim o que é importante para a sua vida, Vinícius. Eu tenho que me aproximar de você e acompanhar a sua agenda. A sua agenda, a minha agenda, como a gente prioriza as coisas, o que a gente dá valor, o que a gente não deixa um dia sem fazer, sem considerar, sem dar atenção, isso de fato prova o que é importante na nossa vida. E de fato, talvez quem esteja nos ouvindo e faça essa constatação e faça uma análise aí para buscar o que está acontecendo. Eu suponho, eu presumo que o lugar da devoção precisa ser reconstruído. Porque parte dos nossos desesperos está relacionado justamente a essa área tão negligenciada. O dia está lotado, as agendas tomaram conta, mas chegou o final do dia, não tenho mais tempo para fazer muita coisa. A devoção a gente rifa, mas o Netflix, o seriado não, seria mais... né? E a devoção que você está falando é essa mesmo, buscar Deus, oração, leitura bíblica. Buscar Deus, ir para a presença do Criador, dialogar com Ele, relacionar com Ele. Tem muitas coisas que a Bíblia ensina que faz parte dessa relação. Entendi. Mas, sobretudo, a gente não vai detalhar a relação em si. Isso é um aprendizado oportuno, importante. Pode entrar em contato com a gente, caso queira falar, queira saber mais. Mas o ponto é o lugar. Onde isso aí está na nossa vida. Tá, para te ferrar um pouquinho aí na resposta, André, estava pensando quando você estava falando aqui, o que você acha que essa falta de devoção simboliza? O que isso tá apontando para algum erro? Alguma coisa não tá legal, não tá girando? Então, Vinícius, você vê que coisa bacana. Quando a gente faz um checklist de todas essas áreas das nossas vidas, educação, alimentação, saúde, relacionamentos, são coisas importantes. Mas qual é o perigo? O perigo é que se a gente cuida de todas essas áreas, até com zelo, dedicação, mas não cuida da área prioritária, que é a relação com Deus, automaticamente, Vinícius, nós começamos a promover a nossa própria devoção de si próprio. Porque daí todas essas áreas, elas não são vividas para aquele que as fez, para aquele que é o mais importante. Elas acabam sendo vividas para mim. E isso aí desemboca num processo de autoglorificação, autodevoção. Quando eu não sou dedicado e devoto a Deus, quando eu não expresso devoção a Deus, há um perigo de todas essas áreas que são importantes, essenciais, elas se tornarem uma devoção a mim mesmo. E daí, assim, isso é terrível, porque eu diria 4 coisas assim que isso é trágico, que isso mostra a tragédia. Primeiro é porque isso é profano. Isso é profano e quer dizer assim, quando nós nos devotamos apenas a nós mesmos e não nos devotamos a Deus, a gente quebra o relacionamento com Ele. E isso traz sequelas terríveis para a nossa existência, para os nossos relacionamentos e para a nossa eternidade. Isso compromete toda a nossa existência. Eu diria também que isso é falso. Por que isso é falso? Porque se devotar a alguém que não seja Deus é uma idolatria. Nós passamos a adorar um falso Deus. E quem é esse falso Deus? Nós mesmos. Eu diria que isso daí, Vinícius, é disfuncional. Porque nós não fomos feitos para sermos objetos de adoração. E isso aí causa desconfiguração. Isso traz uma série de problemas porque a gente não foi feito para isso. E isso, Vinícius, é trágico. Isso é trágico porque isso é destruidor. Se voltar-se para si mesmo e tão somente para si mesmo é algo que pende o nosso coração.
Nós somos levados para isso. Sem a devoção a Deus, nós vamos nos devotarmos a nós mesmos. E isso pode às vezes estar estabelecido em objetos, ou áreas, ou atividades, mas curioso, nosso coração foi feito para adorar. E se nós não adoramos ao Deus Criador, nós vamos nos auto-adorar. E evidente fala assim, não, mas André, eu já vi uma pessoa que adora, um exemplo básico, que ela vive a devoção dela é pelo próprio corpo. Ela malha, ela cuida da saúde, é uma coisa obcecada, ela cuida de alimentação, é paranoico, André. Então, ela não adora o corpo, ela adora a si mesma. Ela se vê no espelho e se glorifica. Mas esse não é um problema dessa pessoa exclusiva. Esse é um problema de humanidade, esse é um problema do ser humano. Se nós fomos feitos para adorar. Se não adoramos a Deus, vamos nos adorar. Então, o ponto aqui não é a falta da devoção. A devoção acontece. O problema é o que ela está acontecendo. Por isso exatamente, precisa ser reconstruído a verdadeira devoção, né? O verdadeiro local. Verdadeiro. Que legal. O que a Bíblia fala? Fala alguma coisa disso, André? Dá pra gente entrar na Escritura e tirar um ensinamento pra gente sobre devoção? Dá sim, Vinícius. Eu acho que a gente precisa olhar para as Escrituras e aprender o que ela fala sobre isso daí. E ganhar expectativas, ganhar percepção de que é uma experiência maravilhosa. Então eu queria ler com o pessoal aí o Evangelho de Lucas, capítulo 11. Olha que legal. Evangelho de Lucas, Jesus vai falar uma série de coisas sobre oração. Mas olha como começa, diz assim, Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então, básico, Jesus Cristo, o Salvador, estava no momento de devoção. E os seus discípulos assistindo aquilo dali, falou assim, olha, a devoção também fazia parte da caminhada, da jornada de João Batista, um profeta. E os discípulos de João também aprenderam com ele isso daí. Nos ensina. A caminhada com Jesus é uma caminhada de suplicar a Jesus, ensina-nos a devoção, a verdadeira devoção. E aí Jesus começou a ensinar. Verso 2 diz assim, Então Jesus disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixes caírem em tentação. Verso 5. Disse Jesus ainda. Então começou a lição. O Lucas, ele observa aqui o ensino do Pai Nosso, daí ele coloca outra fala de Jesus. Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer, se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês, que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso digo a vocês, peçam e lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará a vocês o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ótimo! Vamos parar por aqui, Vinícius, e entender um pouquinho dessa história aqui. O que o evangelista Lucas faz? Ele está tratando o início do capítulo 11 sobre a temática da oração. E é curioso, algumas bíblias até dividem aqui esse trecho aqui do capítulo 11, verso 1 até o verso 13, eles dividem ele em 3 perícopes. É uma palavrinha aí para falar assim que é um trechinho do texto subdividido em temas. É um tema só de oração, mas está subdividido em 3 partezinhas. Aí quando você tem chance de estudar
por que é feita essa divisão, o que acontece, você descobre que tem um recurso sendo utilizado, é um recurso literário, é muito comum nas escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Existe um termo para esse recurso que é o seguinte, ele se chama quiasmo. O que seria um quiasmo? É um recurso para apontar qual é o alvo principal do trecho. Então, quando a gente olha esse trecho aqui do versículo 1 ao 13, você descobre o seguinte, que na primeira parte tem um interesse, no final tem um interesse, mas curiosamente, diferente de uma mentalidade ocidental, onde normalmente a parte da conclusão está no final, o objeto central do ensino aqui no quiasmo não é a última parte, nem a primeira parte, é a parte central. Tudo se orienta para que a parte do meio seja o objeto de maior atenção nesse trecho aqui. E olha que interessante. Então, começa-se falando, o Lucas organiza um ensino falando sobre o Pai Nosso, termina falando sobre, olha, pedi, dar-se-vos-á, porque vocês sendo maus, dão coisas boas aos seus filhos, então peçam. Só que o que tem no meio aqui? O que tem no meio, Vinícius, está no versículo 5 ao 8. Então eu vou ler o versículo 5 e 6 e depois eu vou ler o 8, porque aqui nesse centro está aquilo que o evangelista Lucas, no caso, quer destacar como principal desse trecho de ensino. Olha que interessante, diz assim: Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque o outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Aí o versículo 7 ele vai falar sobre, olha, ainda que ele feche a porta e reclame, fala que os filhos dele já estão dormindo, que não é horário, o versículo 8 ainda vai dizer assim, ó, digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, ele dará tudo que tiver necessidade. Aí você fala assim, poxa, esse aqui do assunto, tudo é importante, mas é aqui que o Lucas quer chamar a nossa atenção nesse trecho. Aí você fala assim, o que está acontecendo aqui, André? Vinícius, a gente precisa dar uma mergulhadinha na cultura da época. É uma curiosidade histórica, mas que vale a pena para a gente entender esse texto aqui. Olha que interessante. Na época, o pessoal fazia ali o cozimento e a assadura dos pães, não cada um com o seu forno em casa. Normalmente nas vilas e aldeias tinha um forno comunitário. Então, por exemplo, para aquele vizinho ir na casa do vizinho X e saber que lá tinha pão, é porque ao longo do dia, enquanto o pessoal estava todo assando, ele reparou que um dos vizinhos tinha assado mais pão do que o necessário. Quando você vai atrás de estudar os costumes da época, você descobre isso daí. Então ele sabia que, não foi assim aleatório, vou tentar aqui. Ele ficou insistindo porque ele sabia que o vizinho tinha. Então, primeiro ponto, tinha recurso lá. Naquela casa que ele estava batendo, tinha recurso. Ponto. Esse é um ponto importante. Então, é o foco na necessidade. Tinha uma necessidade e tinha alguém para suprir essa necessidade. Mas olha que coisa curiosa, Vinícius. E aí é importante o estudo como que o estudo da cultura oriental daquele período ali nos ajuda. Por quê? Diferente de uma cultura ocidental, que muita paradigma das relações sociais são marcados por justiça e culpa. Então, no mundo romano em geral, e no mundo grego e no mundo ocidental, o paradigma principal das relações sociais é culpa e justiça. Então, cometer um crime vai ser julgado. Então, esse é um paradigma. No paradigma oriental, esse não é a mentalidade principal. A mentalidade principal lá qual é? Honra e vergonha. Então, o que inibe, coíbe, impulsiona socialmente as pessoas para fazer algumas coisas não é justiça e culpa, mas honra ou vergonha. Por que isso é importante, Vinícius? E aí eu queria chamar a atenção, porque no versículo 8, e aí eu vou dar destaque para uma palavra aqui, o versículo 8 diz assim, ó, ele o fará por causa do incômodo. Essa tradução aqui, mencionando essa palavra incômodo, quando a gente vai estudar ela, a gente descobre lá no grego, que foi a língua original dos textos bíblicos, que a palavra se chama anaideia. É a única vez que essa palavra é utilizada no Novo Testamento. Mas quando você vai atrás do léxico para descobrir qual é o significado dessa palavra, você vai perceber que a definição dela é impudência.
Aí você fala assim, o que é impudência, André? Que significado que é esse? Falta de pudor ou falta de honra. Então a melhor tradução somente para essa palavra aqui nesse texto seria assim, ó. A gente poderia deixar esse trecho assim, ó. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa da honra. Ele lhe dará tudo o que tiver necessidade. Aí você fala assim, André, o que muda? Por que você está falando isso? O que muda nessa questão? Vinícius, chegou um viajante, está lá na minha casa, é uma sociedade coletivista, então assim, a honra era a base comercial. Se uma comunidade com um bom nome, se uma família com um bom nome ia num determinado comércio para fazer a compra e tinha um bom nome, isso era vendido até com prazo para pagar. Se essa pessoa não tinha honra, se o nome dela, se o nome da aldeia dela ou do povoado dela era difamado, essa pessoa, além de não poder comprar fiado, ela ainda tem que pagar mais caro, porque ela tinha má fama. Então quando você descobre essa cultura do Oriente, desses tempos aqui, você vai descobrir assim, olha, aquele amigo, ele não insistiu com o pão lá e falou assim, olha, me traz, a gente precisa entregar o pão para o camarada que está aqui. E lembra que naquela cultura, pão não era igual o pão francês para a gente. Pão naquela cultura significava arroz e feijão. Ali era o alimento básico, era assim, era a comida do dia. Então, o que ele pensou? Olha, se eu não levar esse pão e não entregar para o meu amigo, o nosso grupo vai ficar desonrado, a minha família vai ficar desonrada. É o meu nome que está em jogo. Agora, por que eu estou chegando nesse ponto, Vinícius? Porque o evangelista Lucas constrói toda essa história aqui para dizer o seguinte, quando nós pedimos as coisas para Deus, e considera-se essas coisas assim, algo que está associado ao próprio interesse de Deus, o que está em jogo não é o fato de eu ficar insistindo. Às vezes as pessoas leem esse trecho aqui e ficam pensando, não, o que eu tenho que fazer? Essa aqui é uma orientação para a gente ficar ali aos pés de Deus, insistindo e teimando. E evidente que existem orientações bíblicas para sermos perseverantes em oração. Mas Deus não é um sujeito que está lá de braço cruzado, e que assim, conforme a gente importunar muito ele, aí de repente ele vai decidir nos ouvir porque não aguento mais. Percebe? Quando a gente tem essa consideração cultural, você percebe o que está em jogo, o que a palavra de Deus está ensinando. Deus é o nome dele que está em jogo quando ele responde ou não responde a oração. Então, Vinícius, vou dar um exemplo. Existem coisas que precisam acontecer na minha vida. Vou dar um exemplo delas. O lugar da devoção. É algo que precisa acontecer na minha vida. Isso precisa ser restaurado. Mas daí, quando eu falo para Deus, Deus, muda essa área da minha vida. Por quê? Por que o Senhor deveria mudar essa área da minha vida? Eu posso utilizar motivos egoístas. Ou na minha própria glória. Ah, Senhor, para mim ter uma vida equilibrada. Ah, Senhor, para mim ser feliz. Ah, Senhor, para que as coisas andem bem e que eu não atrapalhe tanto a vida das pessoas que estão perto. Mas isso está muito autocentrado. Vinícius, quando a gente olha para a Escritura, o centro de toda a realidade é Deus. Então, quando eu vou para falar assim, Deus, muda o lugar da devoção na minha vida porque ele está desvirtuado, para que o seu nome seja honrado. Para que o seu nome seja exaltado, para que as pessoas vejam a vida do André e falem assim, olha, Deus verdadeiramente é maravilhoso, porque a vida daquele cara é diferenciada. Mas é o nome de Deus que está em jogo. A oração precisa ser feita levando em consideração que é a honra de Deus que está em jogo. E isso deve fazer parte da nossa oração. E quando a gente faz isso, Vinícius, o que as Escrituras, e aí Jesus, as palavras finais de Jesus, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Por quê? Porque é o nome do Senhor Deus que está em jogo. Devoção é se envolver com o nome de Deus e querer a promoção da glória de Deus. E aí esse texto aqui ajuda a gente, dá uma orientação geral muito especial. E isso pode ser mudado na nossa vida. Caramba, gente! Ó, não sei se está reconstruindo aí, mas pelo menos o nosso vocabulário a gente já está reconstruindo, né? Perícope, quiasmo, gente do céu. André, isso é fantástico. Acho que você não fez nada a semana inteira, ficou só estudando esse texto aí, né? Que coisa maravilhosa. Ô André,
para isso emplacar, a gente pede isso para Deus, certo? Certo. Mas a gente trata a devoção como um hábito na nossa agenda, como uma disciplina. Não, eu preciso fazer isso. Isso vai ser bom para mim. As coisas vão acontecer se eu tratar isso como uma disciplina espiritual mesmo. Olha que legal. Quando a gente começa a orar e buscar Deus para que a glória dele seja promovida, coisas acontecem. Quem não acredita, quem é incrédulo, vai dizer que é coincidência. Mas é curioso que quem ora vê muito mais coincidências acontecendo. Essa semana eu orava por essa palavra, orava por essa mensagem e apareceu, você vê que o Facebook é uma enxurrada de porcaria, né? Mas de vez em quando aparece um negócio bom lá. E apareceu na minha timeline ali um texto que eu queria projetar para o pessoal entender, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Olha que legal. Quando Deus quis criar peixes, falou com o mar. Quando Deus quis criar árvores, falou com a terra. Mas quando Deus quis criar o homem, ele voltou-se para si mesmo. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vem aqui uma nota. Se você tirar um peixe da água, ele morrerá. E quando você remove uma árvore do solo, ela também morre. Da mesma forma, quando o homem está desconectado de Deus, ele morre. Deus é o nosso ambiente natural. Fomos criados para viver na sua presença. Temos que estar conectados a Ele, porque é apenas nele que a vida existe. Vamos ficar conectados com Deus. Lembramos que água sem peixe ainda é água, mas peixes sem água não é nada. O solo sem árvore ainda é solo, mas a árvore sem solo não é nada. Deus sem o homem ainda é Deus, mas o homem sem Deus não é nada. Caraca, que o autor é desconhecido, mas tem tudo a ver com a nossa conversa. Show. André, as últimas conversas aí você contou alguns lugares que Jesus tinha devoção, né? Ele ia pro jardim, orava. Aquele momento da cruz ali não é um fracasso, então ali é um lugar top de devoção. Posso afirmar isso? Top de devoção. No momento mais desafiador da vida de Jesus, ele estava na presença de Deus, sobretudo porque ele estava fazendo algo para Deus. Mas ele não estava apenas ali em devoção e fazendo algo para Deus, Vinícius. Talvez alguém aqui esteja assistindo esse vídeo e fale assim: como que eu vou para Deus, André? Em João capítulo 14, verso 6 diz assim, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus estava fazendo na cruz? Ele estava abrindo um espaço. Porque não é a minha capacidade de viver uma vida devota a Deus que me leva para Deus. É a confiança e a entrega a Jesus. Porque aquilo que ele fez na cruz, ele não estava apenas sendo castigado por Roma. Ele estava abrindo espaço para a gente voltar para Deus e viver com Deus. Confiar em Cristo e se entregar a Ele é o caminho para a gente viver essa vida devota. Maravilha. Se essa mensagem aqui mexer com o seu coração, se Deus decidir falar com você, tenho certeza que a tua vida vai ser bem melhor. A gente podia orar por isso aí, né, André? Vamos orar. Bora lá? Senhor Deus, obrigado por esse tempo aqui. A gente quer pedir ao Senhor, quer insistir com o Senhor, que o Senhor restaure, reconstrua o lugar da devoção nas nossas vidas, na nossa comunidade de fé, nas famílias que ouvem, nas pessoas que ouvem esse vídeo, que assistem esse vídeo agora, que estão participando, onde quer que elas estejam, Senhor. Nós queremos confiar no Senhor Jesus, porque foi Ele que nos levou para perto do Senhor. Ele que nos mostra quem é o Senhor, Deus. Ele que perdoa os nossos pecados. Ele que levou a nossa culpa. Ele que transforma o nosso viver. Ele que nos ensinou tudo isso. E nós queremos voltar para Ti, Senhor. Pedir perdão pelos nossos pecados e confessar que Jesus Cristo é a vida para todos nós. Restaura, Senhor. Faz isso para que o Seu nome, Deus, seja honrado na nossa vida e nas nossas famílias. Em nome de Jesus, amém
E amém. Gente, pode ser que você esteja assistindo a gente já há um tempo, mas você ainda não esteja inscrito no nosso canal. Então faz isso agora, vai ali, coloca em inscrever e depois compartilha essa mensagem com seus amigos, com a sua família, para que todo mundo seja abençoado aí, beleza? Semana que vem a gente tá junto. Deus abençoe.